Olá pessoal, estou de volta ao canal com mais uma questão para a gente resolver, tá? Lembrando que essa questão, gente, é a questão 50, tá? Do PSC da UFAM de 2006, tá? PSC de 2006, a segunda etapa, beleza? Que é, né, justamente aí, o segundo ano do ensino médio, beleza? Então vamos fazer a questão 50 que fala sobre matrizes, tá? Então a questão 50, né, diz o seguinte, gente, mas antes de a gente continuar com o cálculo, tá? Não se esqueça de se inscrever. Compartilhe com o colega aí que, né, vai fazer o PSC da UFAM, tá? A segunda etapa aí nesse ano, tá? Para assistir videoaula, né, ver as resoluções, tudo mais das questões, tá? Que eles geralmente colocam questões bem parecidas todos os anos, né? Tá bom? Então, se inscreva no canal, gente. Não custa nada se inscrever no canal, é rapidinho, né? E aí a gente continua, né, realizando mais videoaula para vocês, tá? Sobre aí as resoluções do PSC, tá bom? Então vamos lá, resolvendo a questão, temos aí a questão 50 diz o seguinte: seja a matriz A, é do tipo 2x2, dada pelos elementos 1x, y e 2, se ao quadrado é igual a menos 1 meio, 9 meios, 3 e 5 meios, então a razão entre y e x é igual a, né? Aí dá algumas alternativas, né? A menos 3 meio, B 2 meio, 2 terços, C menos 2 terços, D menos 3 meio e E 5 meios. Né? Então, me dá algumas alternativas aí. Então, vamos resolver a equação e aplicar algumas propriedades aqui das matrizes. Beleza? Então, ele fala que seja a matriz A, desse tipo 2x2, né? Se A ao quadrado é esta matriz, então y dividido por x é igual a. Ok. Então, o que a gente tem que olhar aqui, gente? Essa matriz aqui, ó, A ao quadrado. Por quê, professor? Porque A ao quadrado é uma potência, né? Tá? Então, um expoente 2 ali. A gente sabe que quando a gente tem uma potência, né, ao quadrado, significa o quê? Que o 2 está dizendo para a base que eu tenho que multiplicar essa base duas vezes. Né? Então, fica A vezes A. Beleza, então agora eu vou só trocar de membro, né, que não vai alterar. Então, eu sei que A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Beleza, mas quem é A? Eu já tenho ali, ó. Quem é ao quadrado? Também já tenho ali, então só vou substituir. Então, a matriz A é 1 e x, y e 2, vezes a própria matriz A, que é 1, x, y e 2, vezes a matriz ao quadrado, igual a matriz ao quadrado, que é menos 1 meio, 9 meios, 3 e 5 meios, beleza? Ok. Então vamos resolver aí, nós já armamos a matriz, tá? Aplicamos as propriedades e vamos resolver a questão. Gente, é importante que você saiba a propriedade da matriz, tá bom? Para você não ficar se perdendo aí o que o professor está falando, né? Também a gente não pode parar, né, para explicar o que a gente está fazendo, porque aí eu vou relevar, né, mais tempo no vídeo aula aí para vocês, né, para me explicar o determinado assunto, o que eu estou fazendo, senão nosso vídeo vai ficar muito longo, beleza? Se você não tem ideia do que está fazendo, para o vídeo aula, né, e dê uma olhada aí sobre matrizes, ok? As propriedades da matriz. Bom, gente, dentro de uma matriz, multiplicação de matriz, a gente sabe que a gente pode criar matrizes, né? A multiplicação entre duas matrizes, eu vou multiplicar linha vezes coluna, ok? Então, eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar por essa coluna, tá? Depois, eu pegar essa mesma linha, multiplicar pela segunda coluna. E assim sucessivamente, né? Depois da segunda linha pela primeira coluna, depois da segunda linha pela segunda coluna, ok? Então aí é umas propriedades da matriz, a multiplicação de matrizes, beleza? Então vamos lá, então como vai ficar? Vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1. Gente, eu poderia fazer direto, tá? Mas eu vou fazer passo a passo para eu entender. 1 vezes 1 mais x vezes y. X vezes y, que é linha vezes coluna, ok? Depois, espaço, né? Vou deixar o espaço ali, do lado direito, 1 vezes x, 1 vezes x, mais x vezes 2, x vezes 2. Depois, com a próxima linha de baixo, vai ficar y vezes 1, y vezes 1, mais 2 vezes y,
2 vezes y, ok? Depois, a próxima, né? Y vezes x, que é a mesma coisa que x vezes y, mais 2 vezes 2, né? Mais 2 vezes 2. Então, linha vezes coluna. Aí eu vou fechar aqui, ó. Beleza? Tudo isso é o que? Tudo isso é igual a outra matriz. Menos 1 meio, 9 meios, 3 e 5 meios, né? Beleza. Vamos mudar aqui a cor da caneta, tá? Se for pra gente armar, pra gente entender direitinho. Ok. Então, o que acontece agora, né? Eu vou ali comparar a matriz. Eu vou comparar a matriz, né? Veja que as duas matrizes são 2 por 2. Vou comparar os elementos da primeira matriz, tá? Com os elementos da segunda matriz. Beleza? Então, ó, vou comparar este elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Eu vou comparar com esse cara aqui que está na primeira linha, primeira coluna. Este cara aqui que está na primeira linha, segunda coluna, eu vou comparar com esse cara aqui que está na primeira linha, segunda coluna. Então, que tem que comparar cada elemento com o seu elemento, porque é uma igualdade de matrizes, né? Este cara aqui está na segunda linha, primeira coluna, eu vou comparar com esse. E esse cara aqui está na segunda linha, segunda coluna, eu vou comparar com esse. Beleza? Então, aí eu só estou explicando, né, as comparações. Então, uma propriedade da matriz. Ok. Então, vamos organizar. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 é 1, mais x vezes y, xy, né? Embaixo, 1 vezes x é y vezes 1 é y, mais 2 vezes y é 2y, tá? Depois, 1 vezes x é x, mais 2 é x vezes 2, 2x. Depois, embaixo, x vezes y é xy, mais 2 vezes 2 é 4, né? Deixa eu descer aqui. Ok. E tudo isso igual a quem? Tudo isso igual à segunda matriz. Menos 1 meios, 9 meios, 3 e 5 meios. Beleza. E agora o que eu vou fazer, professor? Como eu lhe falei, a gente vai comparar ali, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente vai comparar cada elemento com o seu elemento, a sua linha e a sua coluna, beleza? Para poder a gente chegar aí numa conclusão. Ok? Então veja só. Nós temos aí a primeira linha, tá? E a primeira coluna, eu vou comparar com cada primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar 1 mais xy igual a menos 1 meio. Pronto, né? Então, xy é igual a menos 1 meio. O 1 está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Ok. Beleza. Então, aqui eu posso fazer uma multiplicação direta, tá, gente? Sem tirar o MMC. Então, igual menos 1, tá? Repete o 2. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Eu estou fazendo uma operação direta que não precisa tirar o MMC, tá? A gente é uma regra que tem aí quando eu tenho uma fração e o número inteiro. Professor, mas eu posso tirar o MMC e depois fazer, né, a divisão, a multiplicação sem problema nenhum. Vai chegar no mesmo resultado que está aí em cima, né? Então, xy é igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Então, nós chegamos aí, xy é igual a menos 3 sobre 2. Bom, e agora, professor? A gente vai pegar, deixa eu só tirar isso aqui, gente. A gente vai pegar, tá? Comparar a segunda linha, né? Da primeira coluna com o cara da segunda linha, primeira coluna também. Então, vou comparar este cara aqui com esse aqui, ó, né? Então, vai ficar y mais 2y igual a 3. Y mais 2y, 3y igual a 3. Tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividido. Então, y é igual a 1. Beleza. Então, já que eu achei 1 aqui, fica até mais fácil aqui, ó. Porque x vezes y, né? Tá? É igual a 3
menos 3 sobre 2. Só que o y é o que? É 1. Então aqui no lugar do y eu vou colocar 1. Então vai ficar x vezes 1. E x vezes 1 é o próprio x, que é igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Ele quer saber a razão entre y e x. Então y é 1 e x é menos 3 sobre 2. Então o que eu tenho? Um número inteiro, né, sobre uma fração. Beleza? Então qual é a regra de fração sobre fração? É o que? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? Então todo número multiplicado por 1 sempre ele mesmo. Então vai ficar menos 2 terços. Ok? E assim a gente chega na alternativa letra C, menos 2 terços. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês e compreendido a resolução da questão. Tudo bem? Eu não gosto de ficar muito falando, tudo mais. Dessa eu peço para você se inscrever no canal, tá, gente? Obrigado por assistir a videoaula e até no próximo vídeo.